São João Paulo II. No dia 22 de outubro, a Igreja Católica celebra o dia de São João Paulo II. A data foi estabelecida pelo Papa Francisco, por simbolizar o dia em que Karol Wojtyła celebrou sua primeira missa como pontífice em 1978, iniciando seu pontificado. E naquele dia de outubro, em que ele apareceu pela primeira vez na escadaria de São Pedro, com um grande crucifixo plantado à sua frente, como uma espada em ambas as mãos, quando suas primeiras palavras, "Não tenham medo", ressoaram pela praça, e no mesmo instante todos compreenderam que alguma coisa se mexera no céu. E o que foi informado é que este homem vinha da Polônia, mas a impressão que todos tiveram é que este homem acabara de deixar as suas redes às margens de um lago e vinha direto da Galileia, nos calcanhares do apóstolo Pedro. E em nenhuma outra ocasião nós nos sentimos tão perto do Evangelho. E este "não tenham medo" foi dirigido a cada um de nós. Como se o próprio Jesus, dizendo aos apóstolos "não tenham medo", tocasse o coração de cada um que ali estava. E aqui, meus irmãos, eu quero colocar alguns fatos da vida do nosso querido São João Paulo II, que a gente não costuma encontrar nos noticiários, em declarações e nos livros, mas é algo de muito relevante. E vejam, aos 20 anos de idade, São João Paulo II tinha perdido todos aqueles que ele amava e que poderia ter amado. E o que vem a seguir são relatos da vida de São João Paulo II. E aos 20 anos, ele tinha perdido todos aqueles que ele amava e poderia ter amado. A irmã que ele não conheceu havia morrido 6 anos antes do seu nascimento. A mãe morreu antes que ele fizera sua primeira comunhão, e ela esperava esse dia como um grande dia. O irmão Edmundo morreu de uma epidemia virulenta no hospital em que fazia sua iniciação médica. E ele diz: "Assim tornei-me relativamente cedo órfão de mãe e de meu irmão único. Meu pai foi admirável, e quase todas as recordações de infância e adolescência se lhe referem. A violência dos golpes que o feriram abrira nele imensas profundezas espirituais. Sua mágoa se tornava oração. O simples fato de vê-lo ajoelhar-se teve uma decisiva influência sobre meus anos juvenis. E o seu exemplo bastava para ensinar a disciplina e o senso do dever. Era um ser excepcional. Morreu quase de repente durante a guerra, sob a ocupação nazista. Eu não tinha 21 anos, quando fiquei completamente órfão. E de agora em diante, ele se sente só, num país ocupado e até duplamente ocupado, de 1939 a 1941, pelos alemães e pelos russos. Na época, ele diz, eu era operário, trabalhava numa pedreira. Poucos meses após a morte de meu pai, fui transferido da pedreira para a própria fábrica no setor de limpeza da água destinada às caldeiras. Foram as circunstâncias que me dirigiram para o trabalho manual. São João Paulo II diz que os anos que ele passou em meio operário
foram para ele um benefício da providência, uma experiência sem preço. Muitas vezes disse que lhe atribuía maior valor, talvez, do que a um doutorado, o que não significa que menospreze os diplomas universitários. E sobre sua vocação, ele diz que, quando ele concluiu os seus estudos do colégio, todos à sua volta pensavam que ele escolheria o sacerdócio. Quanto a mim, não sonhava sequer. Estava convicto de que seria um leigo, engajado na vida da igreja, mas padre, certamente não. E ele cita a Epístola aos Hebreus: que ninguém se arrogue para si mesmo esta honra. Neste domínio não escolhemos, nós somos escolhidos por Deus. Depois da morte de meu pai, em fevereiro de 1941, tomei consciência pouco a pouco da minha verdadeira via, o chamado. Eu via claramente o que me cumpria deixar para trás e o fim que devia atingir, sem olhar para trás. Seria padre. E como pastor, tive muitos jovens a preparar para o casamento. Minha qualidade de padre jamais se separou deles. Ao contrário, me aproximou e me ajudou a compreendê-los melhor. Alguns santos que foram inspiração para São João Paulo II. Ele cita São João da Cruz, São Francisco de Assis, que, não se achando digno da ordem, se fixou no diaconato. O irmão Alberto, fiel discípulo de São Francisco de Assis, na Polônia. São João Batista Maria Vianney, o santo Curadares, e diz ele: a providência me surpreendeu a 16 de outubro de 1978, assim como surpreendeu a muitos outros com o voto do conclave. Mas o que Deus nos manda e que parece humanamente impossível, Ele nos dá os meios de realizá-lo. E o nosso querido Papa São João Paulo II, ele tinha um carisma especial com os jovens, e foi ele quem instituiu a Jornada Mundial da Juventude em 1985. E desde então, jovens vindos de todo o mundo se reúnem a cada 2 anos para se encontrar com o Santo Padre. O Papa foi um grande líder e um grande evangelizador. E num destes encontros maravilhosos com os jovens, na Jornada Mundial da Juventude, ele perguntou aos jovens: quem é que viestes procurar? A resposta só pode ser uma: viestes à procura de Jesus Cristo, ele que todavia foi o primeiro a procurar-vos. E vejam, ao longo do seu pontificado, São João Paulo II deixou mensagens de esperança aos jovens. E o idealizador das Jornadas Mundiais da Juventude, São João Paulo II, ele teve a oportunidade de encontrar-se muitas e muitas vezes com os jovens durante os seus quase 27 anos de pontificado. E em cada oportunidade, ele deixou a sua marca. Ele cravou no coração dos jovens o amor que ele tinha pelo Redentor, o amor que ele tinha por Jesus Cristo. E em uma das vigílias de oração com jovens em Madrid, na Espanha, em 2003, ele disse: queridos jovens, ide com confiança ao encontro de Jesus. E como os novos santos, não tenhais medo de falar dele, porque Cristo é a resposta verdadeira
para todas as perguntas sobre o homem e sobre o seu destino. E no discurso aos jovens, na Jornada Mundial da Juventude em Paris, em agosto de 1997, ele diz: ao conformarmos a nossa vida com a sua, Jesus Cristo, vivendo como Ele no amor, adquirimos a verdadeira liberdade para respondermos à nossa vocação. Isto, às vezes, pode exigir o heroísmo moral, que consiste em empenhar-se com coragem no seguimento de Cristo, com a certeza de que o Mestre nos indica o caminho da felicidade. É somente em nome de Cristo que se pode ir até ao extremo do amor, no dom e no desapego. Em 1999, palavras do Santo Padre Papa: jovens de todos os continentes, não tenhais medo de ser santos do novo milênio. Em Roma, em agosto do ano de 2000, confirmai e aprofundai a vossa adesão à comunidade cristã a que pertenceis. O Papa acompanha-vos com afeto e, parafraseando uma afirmação de Santa Catarina de Sena, diz-vos: se fordes aquilo que deveis ser, pegareis fogo ao mundo inteiro. Se fordes aquilo que deveis ser, pegareis fogo ao mundo inteiro. Em Santiago de Compostela, agosto de 1989, desde a eternidade, Deus já havia pensado em nós e nos amado como pessoas únicas e insubstituíveis. Ele nos chama e seu chamado se concretiza por meio da pessoa de Jesus Cristo, que nos diz, como disse aos apóstolos: vem e segue-me. Vem e segue-me. Na Polônia, em agosto de 1991, jovens, recebestes o Espírito que por adoção vos torna filhos. Não desperdiceis esta grande herança. Jovens, recebestes o Espírito que por adoção vos torna filhos. Romanos 8,15. Não desperdiceis esta grande herança. E dentre tantas outras frases maravilhosas de São João Paulo II, eu quero encerrar com a frase em Toronto de julho de 2002. Fazei resplandecer a luz de Cristo nas vossas vidas. Não espereis por ser mais idosos, para vos empenhardes no caminho da santidade. A santidade é sempre jovem, como eterna é a juventude de Deus. Fazei resplandecer a luz de Cristo nas vossas vidas. Não espereis por ser mais idosos, para vos empenhardes no caminho da santidade. A santidade é sempre jovem, como eterna é a juventude de Deus. E São João Paulo II, ele transbordava esse amor que ele tinha por Jesus Cristo. Um homem apaixonado por Jesus Cristo. A primeira frase da sua primeira encíclica: o Redentor do homem, Jesus Cristo, é o centro do cosmos, da criação toda e da história. Jesus Cristo era o centro da sua vida. Jesus Cristo dava sentido à sua vida, ao seu chamado. E essa amizade por Jesus, esse amor, esse carinho, essa adesão ao projeto de Jesus transbordava não só em suas palavras,
mas em seus gestos, em suas atitudes, no seu caminhar, no seu olhar, no seu toque. E São João Paulo II, em todo o seu pontificado, ele procurou fortalecer a identidade da Igreja com o projeto de Jesus Cristo. Ele abriu-se ao diálogo com o mundo, por isso ele tornou-se tão respeitado, tão amado, inclusive por líderes de outras religiões, pelo mundo político, pelo mundo da cultura, e ele tinha identidade e não tinha medo de dizer quem ele era, em que pensava e em quem ele acreditava. Que nós possamos seguir os passos de São João Paulo II, nosso amado, admirado São João Paulo II. Eu quero encerrar pedindo a São João Paulo II, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós a Jesus, para que nós tenhamos a nossa mente e os nossos olhos abertos para seguir Jesus Cristo, como o Senhor bem nos ensinou, como o Senhor bem o fez. Amém.